Vamos agora para a nossa aula de religião. Imagina que você vai fazer uma viagem. O que você precisa nessa viagem? Primeira coisa que tem que ter, olha lá, uma mala, não é verdade? E essa aqui é minha, ó, é enorme, cabe muita coisa aqui dentro. A professora geralmente é um pouco exagerada, então eu sempre levo um pouquinho de tudo. Então o que nós podemos colocar na nossa mala? Roupas, né? Tem que ter calçado, materiais de higiene, não é verdade? Escova de dente, pasta, sabonete, toalha de banho, alguns livros, né? Pra gente ler, passar o tempo. Talvez alguns brinquedos também, né? Pra se distrair. O povo de Israel iria fazer uma longa viagem. O que será que eles colocaram na mala? Vamos lá para nossa história? Os egípcios já estavam sofrendo com as pragas que estavam acometendo, né, todo o Egito. Eles já tinham acontecido o que com eles? A água tinha se transformado em sangue, mas o que? Pestes, né? Pragas, infestação de rã, piolho, gafanhotos. Os animais já tinham todos morridos, né? A plantação tinha sido destruída. Chuvas de granizo enormes também tinham destruído a casa que eles moravam. O corpo estava todo machucado, cheio de feridas. Uma densa escuridão, né? Por 3 dias. Então eles já estavam cansados e já tinham sofrido muito. Porém, o pior ainda estava por vir. A última praga seria a pior e iria devastar com tudo. Moisés, então, foi advertir o faraó. Faraó, Deus quer que você liberte o povo dele. E o faraó endureceu o coração e não. Moisés falou, a última praga é a mais difícil. O anjo da morte vai passar por todo o Egito. E aquele que não estiver preparado, o filho primogênito, ele irá levar. O que é um primogênito? É aquele filho que nasceu primeiro. Né? Então, quando você tem os seus irmãos, aquele filho que veio primeiro, esse é o primogênito. Quem tem só um filho, logo, né, o filho único também é o primogênito. E Moisés, então, falou isso para o faraó. Se você cumprir com o que Deus pediu, nada vai acontecer. O faraó não quis nem escutar. Moisés, então, foi falar com o povo israelita. Por quê? Essa praga, as outras, eles não sofreram. Mas essa praga, se eles não cumprissem as palavras de Deus, eles também iriam sofrer. Então, Moisés advertiu a todos. Eles deveriam preparar algumas coisas para receber essa última praga. Eles deveriam, então, sacrificar um cordeirinho e, com o sangue do cordeiro, passar o sangue no umbral da porta. Eles deveriam, então, com o sangue do cordeiro, preparar, olha lá, o umbral da porta, para onde eles iriam passar. Isso seria um sinal de que aquela casa estava preparada. Então, ó, vamos aqui. Então, esse era um das preparativos. Eles deveriam também, com a carne do cordeiro, assar aquela carne e juntamente com pães, olha aqui, e ervas amargas, eles deveriam fazer a sua última refeição, né, sua janta. E não deveria sobrar nada. Então eles tinham que chamar vizinhos, amigos e todos fazerem juntos essa refeição. Antes, as coisas tinham que estar todas prontas, porque aquela última praga seria decisiva para eles deixarem no Egito. Eles fizeram isso então. Pintaram, né? Nós acabamos de pintar lá. Eles pintaram o umbral da porta,
com o sangue do cordeiro que eles sacrificaram. Eles assaram a carne do cordeiro, se alimentaram, comeram os pães, comeram as ervas amargas, prepararam as suas coisas e foram dormir. À meia-noite, o anjo da morte então passou por todo o Egito. A casa que estava com o umbral pintado com o sangue do cordeiro, o anjo não entrou. Mas a casa que não estava, o anjo da morte entrou. E infelizmente, ele levou, todos os primogênitos. Em cada casa que não estava preparada, aquele primogênito, infelizmente, ele morreu. E o faraó tinha um filho, o seu herdeiro e seu sucessor, o seu filho primogênito. E o anjo, então, também passou lá na casa do faraó. E à meia-noite, os que estavam acordados, que perceberam o que aconteceu, ouvia-se gritos. Imaginem como eles estavam tristes. Então, gritos de pavor por todo o Egito. Muito cedo, então, Moisés chegou à presença do faraó e o faraó os expulsou. Pegue suas coisas daqui e vão embora. Os hebreus, os israelitas, estavam esperando isso. Então, eles pegaram todas as suas coisas, tudo o que tinham e marcharam em cânticos e louvores a Deus, porque estavam sendo libertos daquela escravidão que por tantos anos os afligiam. Pegaram então as suas coisas e marcharam e foram embora do Egito, daquele lugar de escravidão. O que será que vai acontecer com eles? Na próxima aula nós vamos continuar essa história. Vamos então agora para o nosso livro de religião, lá na página 38. Olha lá. Salvos pela palavra. O faraó chorou muito quando seu filho mais velho morreu. Tantos problemas por causa de um povo escravo. Então ele permitiu que eles saíssem do Egito. Enfim, os hebreus haviam conseguido a liberdade que tanto queriam. E até hoje eles comemoram essa libertação. Então agora você vai ligar cada símbolo da Páscoa ao seu significado. Então aqui nós temos, cada símbolo, cada coisa dessa que eles fizeram tinha um significado. Vamos ver então qual é o significado? Quem simbolizava o cordeiro? Vocês vão ligar, tá? Quem simbolizava o cordeiro? Jesus. O sangue do cordeiro, olha aqui. O sangue do cordeiro significava o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. Muitos anos na frente, isso iria acontecer. Mas o sangue significava o sacrifício de Jesus na cruz. O pão, o que o pão significava? Olha lá, um coração sem pecado, tá? Então, o pão, um coração sem pecado. E as ervas amargas? O que as ervas amargas significa? Tristeza pela escravidão. Vocês vão ligar, as ervas amargas, tristeza pela escravidão. O sangue é o sacrifício de Jesus. O cordeiro significa Jesus e o pão, um coração sem pecado. Então todo esse ritual tinha um propósito, cada coisa simbolizava algo, Então vamos relembrar aqui. As ervas amargas, o que elas simbolizam? A tristeza, simbolizam a lembrança da escravidão. Imagina a escravidão muito ruim que eles passavam, Então o amargo lembrava, esse período de escravidão. O pão, um coração sem pecado. Jesus é o pão da vida, tá? O sangue do cordeiro simbolizava o sacrifício de Jesus. E o cordeirinho significava Jesus. Esses, então, são os símbolos, E essa foi a comemoração da primeira Páscoa. Então,
significava o quê? A libertação. A Páscoa significava, então, a libertação. Hoje, a Páscoa tem outro significado. Nós veremos também na próxima aula, ok? Tchau! Façam aí sua atividade e mande para a professora, tá? Tchau!